Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Gastro, podcast de educação continuada em gastroenterologia. E hoje, nesse mês, nós estamos comemorando aí o mês de conscientização da doença de Chagas, que apesar de ser uma doença antiga, muito tempo conhecida, ainda é uma doença muito negligenciada e milhares de pessoas no nosso país ainda sofrem com a doença de Chagas. Ana Paula, minha host, minha colega host aqui do podcast, minha amiga, está passando aí por um momento de maternidade. Então, hoje eu tive a oportunidade, e o prazer de convidar um grande amigo, uma pessoa que muito me ensinou sobre endoscopia, porque foi meu preceptor, Dr. Técio Araújo Couto. Técio, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Boa noite a todos. Dani, obrigado pelas palavras. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui, é um assunto que eu gosto. Não quer dizer que eu saiba muito, mas eu gosto muito desse assunto e tenho dedicado boa parte do meu tempo no hospital público a esse tema, que é megaesôfago, acalásia, Chagas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Queria agradecer, antes de qualquer coisa, aos nossos patrocinadores, a Medcore e a DMA, que são parceiros, que estão juntos lá. Não há nenhum conflito de interesse entre os patrocinadores e o nosso episódio. E queria chamar os convidados, se me permite fazer as honras da Ana Paula, não consigo fazer a altura, mas queria que os nossos convidados se apresentassem, que é o nosso amigo Vitor Barbosa e o nosso amigo Eduardo Nasser. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, por poder estar presente aqui com uma banca tão renomada da gastroenterologia e endoscopia. Meu nome é Vitor Mourão, eu sou médico infectologista do Hospital Brasília, da unidade do Lago Sul, tanto na internação, na enfermaria, quanto no ambulatório. E boa noite, pessoal. Dani, Técio, sou Eduardo Nasser, sou gastroenterologista e endoscopista. E eu trabalho no Hospital de Base, na GW do Hospital Brasília do Lago Sul e no DefStar. Muito bem, vamos começar, Vou chamar o Vitor logo. Vitor, a gente está falando de doença de Chagas. Queria que você falasse um pouco para nós. Para o público mais especializado e um pouco para o público leigo que também assiste os nossos episódios. Bom, a doença de Chagas é uma doença infecciosa endêmica da América Latina e especialmente do Brasil, que a gente tem a descrição de todas as suas formas, suas etapas e seus componentes pelo Dr. Carlos Chagas, um brasileiro, em 1909, ou seja, há quase 120 anos, já existe a descrição do agente etiológico, que é o Trypanosoma cruzi, um protozoário. Recebeu esse nome em homenagem a Oswaldo Cruz, o médico mentor de Carlos Chagas. Sabemos o vetor transmissor da doença, o Triatomínio Triatoma infestans, também descrito por ele. Sabemos as formas de transmissão, todas descritas por ele também. E as manifestações clínicas. Isso é um feito único e histórico na medicina. A doença de Chagas é especial para nós brasileiros, muito por causa disso também, pelo papel do Carlos Chagas. É uma doença que atualmente, de forma preponderante, é transmitida por via oral, pelo trato gastrointestinal, através da ingesta de alimentos contaminados, pelos excrementos, pelos fezes e urina do triatomínio. Então, ingesta de açaí, caldo de cana, em regiões em que as pessoas consomem de forma artesanal, sem vigilância, sem um adequado papel ali da vigilância sanitária, do Ministério da Agricultura. Além disso, temos, historicamente, a forma de transmissão vetorial, subsequentemente a picada do barbeiro, como é popularmente conhecido, o triatomínio. Ele defeca próximo à região de onde ele pica e a pessoa, de forma inconsciente, coça o local e leva o protozoário para dentro da pele, do subcutâneo e corrente sanguínea. Essa forma é bem menos preponderante hoje em dia. Além disso, temos forma de transmissão congênita, transplacentária, na gestação, forma de transmissão através de transfusões de sangue, transplante de órgãos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. É uma doença muito importante para a nossa população ainda hoje, depois de 120 anos da sua descoberta. Quase 5 milhões de pessoas atualmente vivem com essa doença no Brasil. Entre 2 e 5 milhões de pessoas pelas estimativas.
Isso chega a 2,5% da população. Então é muita coisa. E todo ano 5 mil pessoas morrem de doença de Chagas no Brasil, pelo menos, de forma garantidamente notificada. Então, Vitor, deixa eu te interromper um pouquinho. Você falou que Carlos Chagas deveria receber um prêmio Nobel, é isso? ele concorreu e muito por causa dos próprios pares aqui, médicos brasileiros, questões burocráticas de inveja. Ele não ganhou, mas ele com certeza deveria ter vencido esse prêmio. Humano, demasiadamente humano, né? Só uma outra coisa, Vitor. Ciúme. Quem são essas pessoas que têm doença de Chagas? São pessoas vulneráveis? São pessoas... Como é que é a distribuição disso? É uma doença... Assim, o Brasil ele é marcado pela presença de doenças negligenciadas. Muitas delas, a maioria, doenças infecciosas. A mais negligenciada dentre todas essas é a doença de Chagas. A maioria dos médicos, mesmo os infectologistas, gastroenterologistas, cardiologistas, dão pouca atenção para essa doença. É uma doença tipicamente de pessoas que moram longe dos centros urbanos, sem uma moradia adequada, né? Moradias de taipa, de pau a pique, sem acesso à educação, à instrução, com pouca renda. Então, uma doença que se concentra na região da Amazônia Legal, interior de Minas Gerais, da Bahia, do Centro-Oeste, aqui onde a gente está, tem caso de doença de Chagas e no Brasil todo, né? É uma região bastante endêmica. Eu tenho uma dúvida. Você falou do vetor, né? Esse vetor, ele fica onde, assim, exatamente? Porque o que a gente mais vê é contaminação de alimentos gerando a doença de Chagas. Mas, assim, onde fica esse vetor? Ele fica escondido? Ele fica onde? Assim, o Triatoma infestans, que é o principal vetor, apesar de existirem outras espécies de insetos que também servem como vetor, ele tem um ciclo silvestre que é basicamente impossível de ser erradicado. Existem reservatórios animais, marsupiais, roedores no ciclo silvestre que mantêm isso tudo acontecendo. Então, na região de mata, de floresta, isso nunca vai ser resolvido, nunca vai ser erradicado. Além disso, pelo fato da mobilização urbana em direção ao meio rural, desmatamento, as pessoas acabam morando ali em regiões peri-floresta, peri-mata, e o inseto acaba se aproveitando disso e habitando locais, frestas, nas casas de madeira, de pau a pique, onde ele consegue formar seus ninhos e providenciar a manutenção do ciclo da doença. Apesar de ele também existir extradomiciliar de várias formas. Entendi. E uma outra dúvida que eu tenho, né? O paciente, ele teve contato aí com as fezes, adquiriu aí o Trypanosoma cruzi. Tem alguma característica da fase aguda? Porque na fase crônica, eu queria também que você desse uma pincelada no que acontece, né? O Edu vai falar muito para a gente da parte gastrointestinal. Mas, assim, o que essa pessoa que está lá no interior de Minas Gerais, que está exposta, poderia pensar? Poxa, eu tive contato e eu acho que eu estou com doença de Chagas. Na fase aguda e na fase mais crônica. Bom, inicialmente... Estamos te apertando, né? Vocês estão me apertando nesse começo. Inicialmente, após o momento da transmissão, a depender da forma de transmissão, o período de incubação pode variar um pouco. O período de incubação transmitido através da forma vetorial direta, ele é mais curto, e da forma oral, através do consumo de alimentos, ele se estende. Então, varia de poucos dias, 3 dias até 21 dias, somando essas duas formas de transmissão. Passado esse período, a pessoa vai manifestar sinais e sintomas da forma aguda da doença. Eles podem ser muito inespecíficos, como febre, mialgia, fadiga, dor de cabeça. Pode se confundir com qualquer quadro viral, como gripe, Covid ou dengue, por exemplo. E muitos pacientes vão ter uma forma totalmente assintomática que vai passar despercebida. Essa forma aguda, febril ou assintomática, ela dura em média de 8 a 12 semanas. Depois disso, depois de passado esse tempo, nós vamos poder falar na forma crônica, nas suas diversas formas, indeterminada, ou forma crônica digestiva, ou cardíaca, ou cardiodigestiva.
apesar de ser mais raro, na forma aguda, as pessoas também podem manifestar sinais e sintomas cardiológicos, como insuficiência cardíaca aguda, e até sinais e sintomas neurológicos de meningoencefalite e acometimento de vários órgãos, mas é mais raro. O mais comum é passar batido de forma assintomática ou um quadro febril inespecífico, na forma aguda. E na forma crônica, na verdade, o paciente já vai ter as doenças, as complicações, que a gente vai até discutir durante o podcast, mas aí eu acho que é mais por desconfiar pelo paciente estar numa área endêmica, então. Ou assim, a gente tem que pensar no Brasil como um todo e pensar em doença de Chagas no Brasil inteiro? Ou tem áreas específicas? Existe um programa de rastreio na transfusão sanguínea, né? Existe também a forma indeterminada, que não vai ser assintomático, e aí, eventualmente, num exame de sangue vai se descobrir, né? Alguns pacientes são assim, né? Eu vim perguntar e estou respondendo. Né? Não sei qual, não sei Não, se mas eu tô ótimo, certo, você está né? sabendo muito mais do que eu. Doença de Chagas eu não estou sabendo Tá nada. contribuindo, tá valendo, Está né? contribuindo. Isso aqui é um Exatamente. bate-papo que todo mundo participa E mesmo. interessante que rodou na mídia ultimamente foi a proibição de algumas missões estrangeiras em Belém de não permitirem o consumo de açaí, né? Tem um marsupial que sobe lá na árvore do açaí, no açaizeiro, e defeca, né? No açaí, pode contaminar e no Pará parece que é uma forma bem importante de Pará estava ultimamente com infecção aguda, um dos maiores expoentes no Brasil. E essa forma é bem característica, né, Vitor? É super interessante porque a gente pouco ouve falar. E é uma doença ainda que acomete, você falou, quantos milhões de brasileiros? 2,5 a 5 milhões de pessoas no Brasil têm doença de Chagas. Nossa, é absurdo o número, né? Realmente a gente tem que falar, fazer podcast sobre, divulgar, para que as pessoas pensem nisso na hora do diagnóstico. E Edu, agora eu vou para a parte gástrica, que eu entendo um pouquinho mais. E assim, muito obrigada, Vitor. Eu estou aprendendo super essa parte de infecto. Edu, quais são os sintomas gastrointestinais? Explica para a gente o que é megacólon, o que é megaesôfago, né? Como é que essa doença acontece? Perfeito. Então, essas são as complicações gastrointestinais da doença de Chagas, complicações crônicas, né? Então, a gente tem a calásia pela doença de Chagas, é uma das etiologias, e tem o megacólon também chagásico. O princípio fisiopatológico dos dois é mais ou menos parecido, que é a destruição do plexo mioentérico desses dois órgãos. Provavelmente não por ação direta do parasita, mas por uma reação autoimune crônica ao longo do tempo da infecção, sabe? E esse plexo mioentérico seria responsável por quê exatamente? Por regular a motilidade, coordenar a motilidade, tanto do esôfago quanto do cólon. Em especial, o relaxamento dos esfínteres, seja o esfíncter esofágiano ou seja o esfíncter anal, e a peristalse desses órgãos, né? Tá. Então, no megaesôfago, na calásia, perde-se o relaxamento do esfíncter esofágiano inferior e perde-se a capacidade de fazer peristalses efetivas. Então, é assim que se define o diagnóstico. E no megacólon é a perda do relaxamento do esfíncter e a hipercontratilidade da musculatura intrínseca do cólon, que também não faz a peristalse adequada e promove dilatação do órgão, constipação, etc. E no megaesôfago, o sintoma cardinal, assim, que mais nos chama a atenção é a disfagia. Que para os leigos é a dificuldade de engolir, né? Que é um sintoma que nunca deve ser negligenciado, deve ser sempre investigado. Então, e esses pacientes geralmente chegam para a gente com esse sintoma de disfagia, sabe? E no megacólon, eles podem acontecer concomitantemente, Pode acontecer inclusive, concomitantemente. é a constipação intestinal, Exato. dor abdominal. Isso. E aí, geralmente, ao se suspeitar da etiologia chagásica, aí você leva em conta a questão da história clínica, né, da região endêmica do paciente, se faz sentido, né, investigar isso, aí a gente parte para a sorologia, e uma vez tendo a sorologia, a gente pode suspeitar da etiologia e aprofundar mais a fundo nos exames diagnósticos. Certo. Vitor, vou voltar para você agora. O habitual é a gente ter aprendido e continuar com esse conhecimento errado de que a doença de Chagas só tem tratamento na fase aguda, né? Eu não vejo isso como polêmico, mas eu vejo isso como uma barreira, porque os meus amigos, os meus colegas cardiologistas, gastroenterologistas, clínicos e tal, ainda tem essa
essa visão e a diretriz do Ministério qual que é atualmente sobre o tratamento? Emendando a pergunta, quais são as barreiras para esse conhecimento se difundir para as coisas? Um dos mecanismos é essa fala que nós estamos tendo aqui, essa oportunidade no Fala Gastro. Muitos médicos, estudantes vão ver esse episódio e vão poder entender um pouco disso. Mas queria que você falasse aí desses desafios aí. Certo. Antes de começar a responder essa pergunta, eu vou falar rapidamente sobre como dar o diagnóstico e aí eu falo sobre o tratamento conforme as diretrizes. Na forma aguda, o ideal é procurar o agente etiológico de forma direta. Então, temos à disposição alguns exames parasitológicos, como gota espessa, exame a fresco, esfregaço sanguíneo e PCR para Trypanosoma cruzi em tecidos, no sangue, no líquor, por exemplo. Só contextualizando, se você está numa região endêmica, médico aí, nesse interiorzão do Brasil, você vai imaginar esse cenário de gota espessa na fase aguda. Isso só para fase aguda, para pacientes que se apresentem com uma síndrome febril que você vai suspeitar da fase aguda. Para rastreio populacional, investigação em populações de risco e outras situações, e também na forma crônica, aí o diagnóstico já tem que ser dado através de exames sorológicos, pelas diretrizes em 2 métodos diferentes. Então, sorologia por ELISA mais imunofluorescência, ou por hemaglutinação mais imunofluorescência. Precisa de 2 exames sorológicos positivos para dar o diagnóstico na fase crônica. Em relação ao tratamento... Só um pouquinho. Você precisa pedir isso, 2 métodos, ou os laboratórios já estão fazem, automaticamente inseridos nesse contexto? Até onde eu saiba, tem que pedir os 2. Perfeito. Então, se eu peço sorologia para Chagas, é só um método que eles vão fazer. Se vier positivo, eu tenho que confirmar por outro. Idealmente, no pedido, já deve seria ideal os explicitar pedidos, que você quer 2 métodos. Tá. Quer dizer que é importante, se tem na dúvida, escreva o pedido dos 2 métodos que tem menos chance de errar, né? Isso é uma mensagem legal para o pessoal que tá. Pode ser que tenha algum laboratório mais atento que, quando você pede, já faz tudo completo. Isso existe para outras doenças, mas eu não tenho essa informação. Tá. Em relação ao tratamento, pelas diretrizes, na fase aguda e na reativação, todos os pacientes devem ser tratados. A reativação é como se fosse uma fase aguda em um paciente imunossuprimido, que usa alguma medicação imunossupressora por neoplasia, por doença autoimune, ou um paciente com HIV em fase AIDS, que pode reativar a doença. Transplantados? Transplantados também. Nossa, que importante isso aí. Isso é bastante importante. Então, todos esses pacientes, na forma de reativação ou aguda, têm que ser tratados pelas diretrizes. Além disso, todas as crianças e adolescentes, inclusive existe um estudo que informa que mais de 60%, entre 60% e 80% das crianças e adolescentes que tratam a doença vão negativar a sorologia. Então, eles vão ter uma cura esterilizante, que não é tão comum em determinadas formas. Além disso, todos os pacientes com a forma crônica indeterminada, ou seja, sem sintomas, ou com a forma digestiva isolada, que tem menos de 50 anos, tem indicação formal de tratamento pela diretriz. E todos os pacientes com a forma cardíaca ainda incipiente, por exemplo, não tem uma insuficiência cardíaca estabelecida, tem a fração de ejeção maior que 40%, não tem nenhuma arritmia mais grave, por exemplo, um bloqueio atrioventricular total. Todos esses pacientes que não têm essas coisas deveriam ser tratados, se tiverem menos de 50 anos, formalmente. A única contraindicação formal da diretriz ao tratamento é doença cardíaca avançada. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com fração de ejeção menor que 40% ou com arritmias mais importantes, como bloqueio atrioventricular total. Aí uma dúvida, porque não funciona, não adianta mais, ou porque gera alguma toxicidade? O tratamento ele tem uma série de toxicidades, mas elas são manejáveis em sua maioria e elas são reversíveis, não vão deixar sequelas permanentes para o paciente. Então, na maioria das vezes, vale a pena a tentativa do tratamento. Se for o caso, interromper. Perfeito. Uma maneira de gravar, pelo menos a forma como eu ensino aos residentes, a exceção é não tratar.
Exatamente. É melhor gravar desse jeito, né? Fala, trata todo mundo. E a exceção é não tratar, que vai ficar mais fácil decorar, elencar, né? Todos os... E né? eu vou ser sincera, eu já tive paciente com sorologia de Chagas positivo, que eu peguei e não sabia que eu tinha que notificar, até imaginei que eu deveria, mas como o paciente era assintomático, eu falei, não preciso tratar, não vou procurar um infecto, já mudei completamente a minha cabeça. Quando eu pedir sorologia para Chagas é por 2 métodos e se vier positivo, eu vou pedir para procurar um infectologista. Qual que é o racional de tratar? É evitar a doença cardíaca, que aumente a doença cardíaca, que ela apareça? Existe algum racional por trás disso? Sim. Segundo o Consenso Brasileiro de Chagas e a diretriz, o protocolo clínico, diretrizes terapêuticas da doença de Chagas, o tratamento ele aumenta a expectativa de vida, ele previne o surgimento de complicações, ele atua em uma melhora de determinadas manifestações clínicas, ele tem esse potencial. Pode ser que isso não aconteça, mas, assim como o senhor falou, na dúvida, a regra seria tratar os pacientes. Existem algumas contraindicações formais ao tratamento, mas isso é exceção. E o que a gente vê habitualmente no meio da infectologia, da cardiologia e da gastroenterologia é que, em regra, ninguém trata. Ninguém trata. Menos de 1% dos pacientes com doença de Chagas recebe o tratamento no Brasil. E menos de 10% dos pacientes com diagnóstico sabem que tem o diagnóstico. Vamos falar mais sobre isso. Sabe o que eu faço no dia a dia? Eu faço um pedido de parecer infecto e transcrevo a diretriz do Ministério da Saúde embaixo. Explicando, Para não tem ter que dúvida tratar. de que pelo menos a pessoa vai despertar a ler o protocolo do Ministério, né? Interessante. Só para explicitar a questão agora dos pacientes acima de 50 anos, que ficou essa lacuna na resposta. Pelo protocolo, você deve individualizar essa conduta e tomar uma decisão conjunta com o paciente, se ele tem mais de 50 anos. Se, por acaso, ele é uma pessoa que tem uma expectativa de vida longa, tenho 60 anos, mas minha expectativa de vida é viver até os 80, 90. Com certeza vale a pena tratar essa pessoa. Porque os pacientes na forma crônica e indeterminada, 20 a 40% deles vão evoluir para as formas cardíaca ou digestiva ao longo da vida. Então, o tratamento pode impedir que isso aconteça. Entendi. Nossa, aprendi um monte. Dudu, vamos mudar para ele, né? Vamos mudar para Edu, né? Tá na hora, né, Edu? Não, eu também tô aprendendo. Edu, eu fiquei com uma dúvida. Você falou muito da disfagia como um sintoma cardinal, né? Aham. Quantas disfagias o médico gastroenterologista não atende no seu dia a dia no ambulatório de gastrologia, no consultório? E aí eu queria saber assim, se tem alguma característica ou toda disfagia a gente tem que pensar em doença de Chagas. E como é que seria feito o diagnóstico, né? Uma vez que você suspeite aí que essa disfagia pode ser doença de Chagas. Perfeito. Bom, eu acho que disfagia não é um sintoma que nunca deve ser negligenciado. Porque, embora na prática, às vezes, a gente pega doenças funcionais, globos faríngeo, quando tem uma doença subjacente, uma doença que geralmente necessita de cuidados de fato, né? De cuidados clínicos, medicamentosos, com procedimentos. Então, assim, eu acho que a queixa de acalase ela deve ser investigada. Claro que na doença de Chagas, geralmente uma disfagia progressiva, que o paciente se queixa ao longo de meses, anos e vem piorando. Quando vem associado com perda de peso, aí é um sinal de alarme maior ainda. Às vezes pode ter regurgitação e pirose, que confunde com doença do refluxo. E a pessoa pode suspeitar de doença do refluxo, mas no caso, se você apurar melhor durante a entrevista com o paciente, você vai ver que tem disfagia, você deve investigar. Então, acho que se houver suspeita que há disfagia, deve se investigar. E aí, fora a sorologia, que a gente pede para os pacientes com suspeita de ter vindo de região endêmica, né? No caso, você está vendo que a história clínica é importante, né? Para direcionar o nosso caminho. Mas de exames complementares, são 3 os principais para o diagnóstico da acalase, né? A endoscopia digestiva alta, o esofagograma contrastado e a manometria esofágica. Os 3 têm a sua importância. Não tem nenhum deles que seja absolutamente fundamental, indispensável. Indispensável é uma palavra muito forte, principalmente quando a gente está tratando, às vezes, de pacientes que não têm todos os recursos. Mas eu acho que, assim, a endoscopia, para mim, seria o mais importante para descartar
principalmente pseudoacalásia ou outras causas que confundiriam. Diagnóstico diferencial, né? Então, por exemplo, se o paciente tem um tumor, que às vezes que o paciente da acalásia por megaesôfago, ele geralmente é mais idoso. Não necessariamente idoso, mas já começa entre os 40 e 60 anos, começa a apresentar os sintomas, que também é a faixa etária parecida do câncer de esôfago. Então, primeiro fazer endoscopia, ver se não é uma pseudoacalásia, não é tumoral, ou descartar uma esofagite eosinofílica, ou quero coisa que seja monilíase, enfim. Eu acho que esse seria um passo fundamental. O esofagograma, ele ajuda a você quantificar, avaliar o grau do megaesôfago. Quão dilatado está esse megaesôfago. Ele ajuda mais a ter essa perspectiva. Ele também ajuda a avaliar o tempo de esvaziamento do contraste do esôfago para o estômago, que é uma medida que pode não ter muito impacto prático no tratamento, mas é importante para ajudar, principalmente em casos que se tem dúvida. E a manometria eu vejo mais ou menos dessa forma. A manometria é o padrão ouro, né? A manometria constatando a pressão do esfíncter esofagino inferior alta com a peristalse em todas as deglutições. Então, seriam esses os critérios diagnósticos. Mas, na prática, eu acho que onde ela mais tem efetividade é em casos que há suspeita. Então, seria num megaesôfago inicial, por exemplo. Um paciente mais jovem, ou que a endoscopia descarta tumor, etc., mas não está claro que o esôfago está dilatado. O esofagograma também não está claro que está aumentado, ou que tem o retardo de esvaziamento do esôfago não está tão evidente. Aí eu acho que nesses casos a manometria brilha mais, sabe? Faz mais diferença. Mas na nossa prática, muitas vezes o paciente com endoscopia, sorologia, endoscopia e os sintomas, né? Que a gente tem ferramentas como o score de Eckart, que é um score para quantificar o sintoma desses pacientes, para a gente às vezes já é suficiente para indicar um tratamento, sabe? Eu acho que quando você tem aquela paciente com megaesôfago grau 1, grau 2, você tem ainda mais dificuldade de fechar por endoscopia. Agora, o paciente com grau 3, grau 4, dórico megaesôfago, já é aquele paciente que você vai ver que não tem esvaziamento, que está cheio de comida, que você tem que fazer um preparo com lavagem. Isso. Esse paciente, aí, no caso, você quer descartar mesmo que tem algo a mais. Exatamente. Mas o diagnóstico está claro. Mas todo exame tem o seu lugar, né? Enfim, não necessariamente precisa ser para todo mundo, mas para alguns casos, a gente está falando assim, né? No mundo ideal, todo exame seria interessante ter tudo, mas nem sempre o médico que está lá no interior vai ter tudo. Então, acho que suspeição aí com um grau 3 e 4 visto na endoscopia já fecha o diagnóstico, uma sorologia positiva. Sim, e na prática é assim que a gente faz na maioria dos casos. E aí esse paciente tem que tratar. Completando o que o Eduardo disse, só para ficar bem fixado, a forma digestiva por si só da doença de Chagas, seja qual for a sua etapa, megacólon, megaesôfago, não interfere em nada na indicação de tratamento. É só a forma cardíaca avançada que contraindica. Perfeito. Dudu, doutor Eduardo Nasser. Não, Dudu. Não, eu também estou na dúvida, porque às vezes falei duas, às vezes falei Eduardo. Não pode Edu e Dudu. Doutor Eduardo não pode. Vou puxar aqui para essa sua última fala aí, que não é nada polêmico no meu modo de ver. Mas assim, tem muito cursinho preparando o estudante para fazer a prova de residência que está completamente descontextualizado da realidade. Né? E a doença de Chagas é uma doença do interior, do sertão, né? Já foi colocada aqui as condições socioeconômicas pelas quais ela está envolvida. Você aceitaria, no seu contexto, então, que os meninos que vão fazer prova vai botar lá manometria, padrão ouro, essa coisa toda. O paciente vindo do interior da Bahia, por exemplo, com um esofagograma e uma endoscopia completamente elegível para iniciar o tratamento. Faríamos com certeza. Tratamento, no caso específico do megaesôfago. Isso, tratamento endoscópico, no caso. Com certeza. Ou cirúrgico. Com certeza. Para a gente não é impeditivo, não. Não é obrigatório ter manometria, e inclusive nem a nossa realidade no hospital de base, por exemplo, que é onde a gente faz mais, todos os pacientes têm manometria, então de forma alguma. Tendo feito o diagnóstico endoscopicamente, o esofagograma, então, está fechado. A forma idiopática, ela se dá nos meios urbanos, não tem nada a ver com doença de Chagas, né? De forma geral, E aí as pessoas vêm mais precocemente ao médico e é onde você pode falhar mais. Talvez a manometria nos casos iniciais é mais importante nesses casos, que vai confundir com refluxo. Mas uma pessoa que pegou Chagas e tal,
geralmente ela chega no grau 2, 3, 4, né? Nessa exato. sua realidade? É a realidade. É muito difícil chegar a um grau 1, grau 1 de Resende, né, que a gente está falando. Geralmente é grau 2 para 3, porque esses pacientes, além da doença demorar para evoluir, como eu falei, na parte inicial, às vezes apresenta até com pirose, dor, confunde. Então, às vezes, ele procura o sistema de saúde onde ele tem e ele não tem recurso. O médico, às vezes, lá não está preparado para questionar essa questão do Chagas e a coisa vai evoluindo, vai tocando. Quando a disfagia vai evoluindo e eles vão simplesmente perdendo peso, aí, geralmente, eles procuram centros terciários ou conseguem chegar na gente onde se apresenta mais. Aí, geralmente, o diagnóstico já está mais fácil de fazer. Porque já está com um sintoma mais característico, o megaesôfago já está maior, mais fácil de constatar, né? Com certeza essa é a nossa realidade. A etiologia idiopática, os pacientes chegam mais jovens, de forma geral, né? E aí, ou você que pergunta agora? Nós dois ao mesmo tempo. Eu queria mostrar os slides, não sei se a gente vai ter condição de fazer isso. Isso aí. Vamos lá, produção. Bom, lá. essas imagens aí, né? Que a gente está vendo é de um amigo meu do interior da Bahia, de Santa Rita de Cássia. Agradeço muito. E você vê que, assim, para o Ministério da Saúde, não é uma verba infinita. Eles têm um dinheiro alocado, né? E tem que gastar com a atenção primária e com o tratamento das complicações da doença. Então, não é fácil gerenciar tudo isso. Então, você vai ver um sujeito completamente paramentado, preparado para erradicar o barbeiro, né? E isso no interior da Bahia, no sertãozão, como que é importante essa penetração, capilaridade, né, da saúde pública, né? No meu modo de ver, a medicina privada não teria nunca esse interesse, esse retorno financeiro. Então, meu modo de ver é onde o Estado tem que investir, né? Se puder ir passando aí. E esse meu amigo confessou o seguinte, olha, é mais fácil você conversar com as pessoas mais idosas a respeito da erradicação, porque elas querem isso, elas vivenciaram e vivenciam esse drama que é você receber um diagnóstico de doença de Chagas. Quando você vai lidar com pessoas mais jovens, elas não querem, porque elas terão que tirar todos os móveis da casa, e isso é trabalhoso, e como ela não tem um vínculo emocional negativo com a doença, isso é um problema lá para eles resolverem. Então, você vê aí a equipe toda preparada. Vitor, é isso mesmo? É importante isso? Produção, pode passar o último muito slide aí, que eu acho que importante. tem mais um, isso, que A como é que atuação- chama o Agente comunitário de saúde? É o agente Agente comunitário de comunitário de saúde, saúde, E aí agora, fala lá, Vitor, pra gente sobre a atuação dele. Essa atuação é muito importante porque para o controle vetorial adequado é necessário uma campanha, uma estratégia de monitoramento da população do vetor e da proporção de vetores infectados com Trypanosoma cruzi de forma contínua. E não só em uma campanha aqui e ali ao longo do ano, como muitas vezes é feito para diversas coisas aqui no Brasil. Então, ter essa visita, essa avaliação do risco pelo agente comunitário de saúde, que tem capacidade de criar esse vínculo com cada família, com cada bairro, e conseguir identificar qual moradia é mais propícia do vetor se proliferar, consegue erradicar a maior parte, pelo menos, dos vetores naquela localidade de forma contínua. Se isso conseguisse ser feito de forma mais difundida e mais contínua, sempre sendo financiado e não só de vez em quando, a gente poderia ter um controle mais avançado do que o atual da doença. Não é uma coisa que demanda tantas tecnologias diferentes. Demanda uma atenção mesmo, comprometimento de quem gerencia a saúde com essa doença e os pacientes dela. Sabe uma dificuldade que esse meu amigo relatou? É que a prefeitura dele tem toda essa campanha de mobilização, de recurso, de pessoas. E se a prefeitura do lado falhar, aí vai todo um trabalho Por água abaixo. por água abaixo. Então,
Tem que ser realmente conjunto. isso tem que ser em cadeia mesmo, não dá para ser diferente. E aí, baseado em tudo que vocês falaram, eu queria perguntar para o Vitor. A gente, como brasileiro, né, a gente vê que tem tantas campanhas que dão certo, né? Então, a gente erradicou várias doenças já no nosso país. Quais são as barreiras que impedem, né, além dessas que vocês falaram, mas que impedem a real atuação desses agentes comunitários, o tamanho do país, a localidade que é muito, vamos dizer assim, rústica, rural? O que é que está impedindo a gente de agir de uma forma mais atuante? Tudo isso contribui mesmo. O fato de ser um país continental, com certeza, contribui. Mas vamos falar aqui sobre algumas barreiras. Por exemplo, o fato de ainda existirem localidades com essas moradias muito precárias. Isso é uma barreira. Pessoas que não têm condições mínimas de moradia. Isso ainda existe muito no Brasil. Outra coisa, o ciclo silvestre, que é impossível de ser controlado e erradicado. Então, se a população chega até ele, vai ser difícil de controlar a doença naquele lugar, porque os reservatórios silvestres não vão ser erradicados, roedores, marsupiais, e o triatomínio habita a floresta. Isso não tem como evitar. Além disso, outras possíveis barreiras muito importantes. É a não suspeição por parte de todos da equipe de saúde, incluindo os médicos especialistas, baixo nível de conhecimento dos protocolos e das diretrizes, falta de acesso aos exames mais básicos de rastreio da doença. Muitas vezes a pessoa tem que se deslocar horas em algum tipo de viagem de ônibus para chegar em algum centro de referência, fazer um exame, e depois a mesma coisa para conseguir o tratamento, que tem alguns efeitos adversos, então precisa de um acompanhamento, senão provavelmente vai ser abandonado no meio. Tudo isso, juntando o fato da pouca disponibilidade de verba, um país muito grande, contribui para que as coisas que a gente já tem bem estabelecidas há mais de 100 anos, outras há menos tempo, como o tratamento, né? Isso dificulta com que essas coisas cheguem nas pessoas, mas a gente já tem o diagnóstico, a gente já tem o tratamento. Esse não é o problema. O problema é levar isso até as pessoas que estão precisando. Talvez essa nossa conversa, né, possa chegar aí às autoridades de saúde para que a gente possa, né, ter aí uma análise mais detalhada de cada gap, né, de cada falha nessa cascata toda do paciente até chegar ao cuidado, né, o tratamento, e que a gente possa ir trabalhar melhorando essa cascata de cuidado, porque realmente, assim, eu acho que o custo até para o serviço de saúde é muito maior do paciente crônico do que você tratar um paciente que tem a doença lá no comecinho, né? É verdade. Sim. Se o meu amigo tivesse aqui, o Samuel, que é agente comunitário lá, agente de saúde, ele diria que o que impede isso é o galinheiro, sabe? Porque o diabo do galinheiro tá lá, e aí o sujeito fala assim, a galinha vai comer o barbeiro. Mas, na verdade, o ambiente do galinheiro peridomiciliar é um problema, sabe? Porque tem muitas estruturas ali que aninham o triatomínio. Mas foi só uma curiosidade para complementar isso aí. É um trabalho, 100 anos de experiência, mas ainda com um trabalho árduo que a gente vai ter aí que enganjar não só nesse 14 de abril, né? Que é o Dia Mundial da Doença de Chagas, mas aí que a gente vai ter que trabalhar para poder divulgar e tentar melhorar isso aí. Muito legal. Dudu, vou chamar você agora. Vamos lá. O tratamento do megaesôfago, né? Vocês têm uma experiência exitosa lá no hospital de base e tal, construída há muitos anos, né? 2013, seus antecessores, que nem precisa citar os nomes aqui, né? Mas fala aí, como que é esse programa, como que vocês têm visto isso e como que vocês têm tratado? Vocês dilatam? A gente está falando, tem pessoas que são especialistas, vão estar ouvindo o programa e querem ouvir de você. Como que é o tratamento do megaesôfago? Já fez o diagnóstico, já chegou lá? Então, endoscopicamente a gente pode oferecer algumas coisas além da modalidade cirúrgica, né? Então, o meu e do meu professor, programa... Seus antecessores presentes na mesa. Então,
endoscopicamente, a gente pode oferecer principalmente a dilatação pneumática, né? Que é um método menos invasivo, com uma eficácia comprovada, mas que é necessário repetir mais frequentemente, porque não consegue dar uma sustentação por mais de alguns meses na maioria dos pacientes. Não obstante os riscos, né? Fora os riscos. Tem riscos também, embora seja minimamente invasivo, também tem riscos. Todos eles têm, né? Uhum. Tem essa modalidade, é possível. Nós fazemos no serviço público e privado, aqui no Distrito Federal. Mas o que a gente tem feito cada vez mais é o POEM, que é a miotomia endoscópica perioral, né? Que aí seria o caso de fazer uma miotomia, ou seja, cortar o músculo do esôfago, do esfíncter e um pouquinho do estômago, para aliviar e ter uma resposta sustentada da disfagia ao longo do tempo. Então, essas são as modalidades endoscópicas. Existe a modalidade cirúrgica também, que seria a cardiomiotomia cirúrgica, que já é feita por via laparoscópica também, com uma eficácia muito boa, equivalente à do POEM. Cada uma tem umas características. Um tem um ponto positivo numa coisa, outro tem outra, mas as modalidades que a gente tem são essas. E a nossa experiência com o POEM está sendo muito boa. Acho que já está com quantos juntando tudo? Mais uns 300 casos deve estar, né? A última vez que eu mensurei isso, estava em 350. Tá bastante. Tem 1 ano e meio. Então, depois eu parei de contar. Os nossos professores aqui, o Técio, o Jorge, o Rodrigo, merecem ser comentados aqui na... Jorge Biassus, Rodrigo Vilaça e Técio Couto. Dá nome e sobrenome. Eles não só começaram com isso aqui no Brasil, como também difundiram, né? Não guardaram só para si, não. Espalharam. Então, eles testam fazendo no HRT, eu, o Jorge e a Ju lá no hospital de base, o Rodrigo no HUB, ensinando os residentes de verdade, ensinando de verdade para eles fazerem e darem legado para isso daí, levarem para frente e oferecer isso para os pacientes. E assim, eu quero fazer propaganda até por admirar muito, né, vocês, que todo ano tem um mutirão, né, que a gente consegue atender pacientes do SUS. Nesse contexto aí de doença negligenciada, né, e a doença de Chagas é uma doença negligenciada, você consegue envolver poucos atores do mundo corporativo porque você tinha comentado na questão anterior da diretriz do Estado, né? Quando você olha o Estado, é muita coisa para ser feita. E se nós, como sociedade, não participarmos, as coisas não vão para frente. Elas vão ficar estacionadas num escritório de algum burocrata, perfeito? Porque é muita coisa para ser feita. Então, se você está inserido no SUS e você está lidando com gente vulnerável, você tem que se envolver até o último nível. Não dá para você assistir isso e não participar, né? E lá no base eles têm esse envolvimento, né? Que vai além da burocracia, do dever, vai além da obrigação, vai pelo prazer de estar nesse contexto fazendo isso, né? Bem gratificante. Com certeza. A gente E aprendeu todo assim. mês de abril vocês fazem... Aí, dia 14 de abril é o Dia Mundial da Doença de Chagas. A doença não tem um dia para ser elogiada, né? Ela tem um dia para ser lembrada. E foi nesse dia, exatamente, em 1909, que em La Sance, lá no interior de Minas, perto de Pirapora, num galpão de trem desocupado, Carlos Chagas, ele e a Berenice, né? Que é a criancinha de 2 anos. 2 anos, que deu esse start, assim, deu eureka, e ele falou, é isso. E aí o sujeito descobriu, não tudo de uma vez, mas naqueles Berenice estava todos. doente. Exatamente. Isso é clássico, né, da história da medicina. Mas já esqueci, já ouvi, mas já esqueci. Essa Berenice é famosa. E aí esse dia comemora. E a gente não pode deixar passar esse dia em branco sem lembrar os colegas e tal, a importância do tema. Muito legal. Escutando o Eduardo, eu gostaria só de arrematar aqui o tratamento em si, a medicação que a gente usa para tratar a doença de Chagas aqui no Brasil é o benzinidazol, na dose de 10 mg por quilo por dia, por 60 dias, ou um comprimido de 100 mg a cada 8 horas, pelo número de dias equivalente ao peso do paciente, no máximo por 80 dias. Só porque muitos médicos especialistas, médicos de família também, médicos na ponta, estão aqui nos ouvindo. Essa é a medicação que tem que ser solicitada para o Ministério da Saúde através de um formulário específico.
quando a gente confirma um diagnóstico de doença de Chagas. Na ausência dessa medicação, existe uma segunda opção, que é o Nifurtimox, que é liberado pela Organização Pan-Americana de Saúde para os pacientes que não podem, por hipótese alguma, utilizar o benznidazol. Quanto tempo de tratamento? 60 dias, em 60 média, dias. se a gente for usar 10 mg por quilo por dia. Ou a gente faz um comprimido de 100 mg de 8 em 8 horas, pelo número de dias igual ao peso do paciente. Então, se ele pesa 70 quilos, ele vai tratar dessa forma por 70 dias, no máximo por 80 dias. Dudu, voltando aqui para o tratamento, então. Você está com um paciente de Santa Rita de Cássia, na Bahia, e o médico de lá te liga, e é um megaesôfago. E a opção lá é mandar para uma unidade um pouco maior, que acho que é em Barreiras, a referência. E a sua confiança no POIME e na cirurgia, você deslocaria, pensando no país continental que nós somos e tal, você confia na cirurgia tanto quanto confia no POIME e recomenda que ele opere em Barreiras com os médicos locais, que no meu modo de ver tem a expertise das regiões endêmicas e operam bem, quanto mais você faz algo, acho que melhor você faz. Ou você diz, não, vem para cá que a gente vai tratar você melhor. Como que é Não, seu comportamento? melhor não. A eficácia do POIME e da cardiometomia cirúrgica, ela é equivalente. O POIME, os pacientes apresentam mais doença do refluxo do que na miotomia cirúrgica, porque eles também geralmente fazem a válvula, eles fazem a fundoplicatura, né? Mas também, por outro lado, o outro procedimento, o cirúrgico, ele demora um pouco mais, ele requer uma recuperação um pouco maior e também tem um tempo de estadia maior no hospital e pode ter complicações na cirurgia. Por exemplo, se a válvula ficar muito apertada, tem que dilatar, enfim. Mas a eficácia dos dois é idêntica. Eu acho que o POIME ele tem a acrescentar na questão da logística e da escalabilidade. A gente consegue fazer... numa tarde de centro cirúrgico, se a coisa for otimizada, é possível fazer 2 POIMEs com tranquilidade. Muita tranquilidade, tendo, né, os materiais adequados. E eu não sei se a disponibilidade de cirurgia, por ser um procedimento maior, daria para fazer isso, sabe? Então, se o paciente tivesse esse acesso lá na cidade de Barreiras, perfeito. Quanto mais gente fazendo com qualidade, melhor. Não acho que o POIME seja melhor do que a cirurgia nesse sentido. O importante é dar o tratamento. O importante é dar o tratamento. Acho que a lógica é essa, sabe? A gente tem um problema de saúde pública muito grande. E aí você fala assim, se você concluísse... Foi uma armadilha que eu fiz para você e acho que você saiu muito bem. Se você concluísse assim, não, o POIME deve ser a primeira opção, aí eu pergunto, você oferece POIME para todo mundo? Sua fila é assim tão tranquila que no SUS você pode tratar todo mundo e dizer, se você está em Santa Rita de Cássia, venha para cá que a gente vai te tratar? Acho que não consegue, né? Por uma questão múltipla de logística, financeira, uma série de coisas. Eu volto a dizer, agora não é uma pergunta, mas uma afirmação, que eu pergunto e eu mesmo respondo, sabe? As pessoas de região endêmica, os médicos, eles são muito bons. Eles são muito bons. Uma coisa é você pegar um cirurgião de um grande centro, que opera robótica, opera o que você imaginar de alta tecnologia, mas que opera pouco esôfago. E outra coisa é pegar uma pessoa lá de Barreiras, que opera isso com frequência. A expertise, né, vai ser extraordinária. Então, acho que como mensagem, volto a dizer, eu devia perguntar e estou respondendo, é exatamente essa, né? Que no SUS você tem que trabalhar com o que é possível, disponível. Exato. E logística, né? É bem isso, né? E aí, Vitor, eu queria aproveitar, né? Já que a gente falou tanto que é uma doença negligenciada, dos gaps para o tratamento, na cascata de cuidado, o que você acha que falta realmente? Tecnologia, acesso, deixa eu ver aqui minha cola, organização do sistema de saúde. O que você acha que assim, mais impacta aí hoje nessa falta de conhecimento e tratamento, né, e diagnósticos? Com certeza não é tecnologia a resposta. É falta de acesso mesmo, é falta de que esses métodos diagnósticos e os tratamentos e os médicos cheguem lá onde precisam estar. É uma falta de organização mesmo de toda a dinâmica
da linha de cuidado da doença. Então, a gente tem, como eu falei anteriormente, os exames diagnósticos disponíveis pelo SUS. A gente tem o tratamento disponível pelo SUS. Mas os pacientes são diagnosticados muito tarde. Então, perdemos a oportunidade de tratá-los quando estão na fase crônica indeterminada e impedir que eles progridam para formas mais avançadas da doença e tenham uma piora significativa na qualidade de vida. Então, acho que o grande gap aí é a perda do time do tratamento. Isso, do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento. Consequentemente, tratamento. Eu tinha até feito uma pergunta aqui, mas eu acho que você acabou me respondendo, pensando em prevenção de complicações, onde a gente está perdendo a oportunidade de agir mais cedo. Eu acho No tratamento da forma no diagnóstico indeterminada. e tratamento, né? Isso aí. Muito bom. Dudu, você já respondeu cirurgia e POIME, né? Acho que ficou bem claro isso, que é onde tiver oportunidade a janela. Quantos POIMEs vocês fazem no hospital de base por ano? Tem ideia, não? Ano passado, eu tenho esse número aqui no meu celular. Se eu tivesse pegado, que a Ju, que é a nossa colega também que está fazendo, Foram 40. foram 40, né? Ela Tá contabilizou vendo que eu isso. já respondo, né? Que bom que alguém veio preparado. A Ju contabilizou isso ano passado, foi em 40, então. E com espaço para melhorar, assim. A gente está lutando, né, por mais sala de centro cirúrgico, a gente até conseguiu esse ano. E a gente espera que a coisa melhore, que a gente possa melhorar cada vez mais, que os pacientes tenham acesso a gente. Lá a gente sempre está disposto a receber, se os colegas quiserem encaminhar, discutir. Está de portas abertas para a fila aumentar e a gente conseguir dar vazão à fila também. A cirurgia, eu digo, os membros da equipe cirúrgica, você tem ideia se eles veem com bons olhos essa abertura do POIME ou são competitivos? Como que eles são? São parceiros? Eu acho que muitos deles, talvez por não conhecerem tanto, têm uma desconfiança se a eficácia é a mesma. Embora a literatura já esteja clara a respeito disso, eu acho que talvez falta... É uma desconfiança dentro do aceitável, cientificamente, ou você acha que é uma desconfiança meio que... eu aceito as coisas minimamente invasivas desde que eu faça? Não, eu acho que não... Como que você vê isso? Eu acho que é uma desconfiança desnecessária, vamos dizer assim, sem fundamento. Porque a gente não está mais discutindo casos anedóticos. Que uma coisa é a pessoa fala assim, meu colega fez e deu certo, o colega fez e deu errado. Eu fiz e deu certo. Isso é discussão anedótica, isso não é ciência. Os artigos já estão mostrando que o POIME já tem mais de década que se faz POIME, já mostra que a equivalência é a mesma. Esse dado já é consolidado. Então, eu acho que nesse ponto pode-se discutir assim, como complicações de um e outro, como melhorar, por exemplo, o refluxo, se deve tratar todo mundo para sempre. Mas discutir a eficácia eu acho que já não tem mais sentido, sabe? Aí seria, de fato, um bairrismo que não tem sentido, na minha opinião. Edu, e vindo para a área acadêmica, né, que eu adoro, vocês estão aí coletando todos esses dados? Vocês precisam de ajuda para publicar? Porque a gente tem que mostrar, né? A gente peca nesse assunto mesmo. A gente está fazendo muito. Então, assim, já estão me botando à disposição para te ajudar. A gente aceita. Inclusive, a gente peca muito nisso lá, por não formalizar, transformar a coisa na questão acadêmica. É um movimento, inclusive, o Técio aqui está sempre empurrando a gente para ir para frente. E eu espero que dê certo. Bora botar isso no papel. A gente, eu acabei bolando aí com uma empresa em São Paulo, um aplicativo para a gente ir alimentando os casos e poder usar estatisticamente depois, sabe? Então, perfeito. Alguma coisa que já está quase meio 90% andado aí, vai estar rodando já. Técio, a gente tem mais alguma pergunta ou já posso ir para a mensagem final? Pode. Posso ir? Então, assim, eu quero fazer uma mensagem final, assim, eu estou fazendo diferente, estou só jogando assim, façam uma mensagem final. Eu queria que, dentro da área de cada um, né, que vocês pudessem propor aí uma mudança prática, ou no sistema de saúde, ou no acesso ao paciente, ou no acesso ao tratamento, que pudesse aí melhorar o cuidado desse paciente. O que para vocês poderia ser mudado, poderia facilitar a chegada do paciente, ou mais diagnósticos, ou mais POIMEs? Me ajudem. Eu vou começar, então. Essa pergunta é a mais difícil, eu acho, de tudo que a gente conversou aqui. Porque muita coisa já está descrita e já existe.
A solução, ela tá aí, só não... Por enquanto, ela não conseguiu ser viabilizada. Então, é até difícil de dar alguma ideia nova, revolucionária, para ajudar a solucionar isso, ao invés de só tentar implementar com mais consistência o que já existe de rastreamento, através do diagnóstico adequado e, em seguida, o tratamento. Mas, assim, na minha área de infectologia, acredito que se houvesse uma forma, por exemplo, via telemedicina, de conectar as pessoas que estão lá no lugar endêmico, a equipe de saúde dali, o agente comunitário, o médico, os pacientes. Se houvesse uma forma de conectar de forma mais fácil com um especialista a partir de resultados de exames para conseguir definir com mais segurança e garantir que a pessoa vai receber o tratamento na forma adequada, seria uma coisa bem interessante que eu acho que não existe ainda no momento nesses moldes. Hashtag fica a dica. Ai, perfeito. Obrigada. E você, Edu? Na minha opinião, eu acho que a coisa vai mais do que o Vitor falou, porque embora a gente, como endoscopista, esteja envolvido ali na parte prática do procedimento, não é o mais importante, né? O ideal, na verdade, é que o paciente não chegasse nesse ponto. Então, acho que a intervenção deveria ser mais na base mesmo, né? No diagnóstico precoce. E aí seria treinamento de profissionais, avaliação de área endêmica, seria uma coisa estratégica mesmo, né? A gente tem nossos desafios, né? A gente, como endoscopista, vários materiais, de questão de centro cirúrgico, enfim. Mas eu acho que o mais importante seria que o paciente ou que menos pacientes precisassem da gente. Que já lá tivesse um diagnóstico precoce, tivesse usado medicação, não evoluísse para forma grave. E aí, tirando a minha experiência como hepatologista lá das hepatites virais, talvez a gente fazer um screening populacional, principalmente dessas áreas endêmicas, né? Que todo indivíduo que mora nessa área deveria fazer uma sorologia em determinada idade, ou Assim, a cada 3 anos, eu não sei, assim. A gente não tem 1000 exames de triagem para todas as outras doenças. Todo mundo tem que fazer hemoglobina glicada, glicemia de jejum, tem que medir a pressão, tem que fazer sorologia para algumas ISTs, mamografia, colonoscopia Hepatites com tal virais. idade. Isso. Por que então a gente não inclui a sorologia para doença de Chagas em determinada idade para todos, né? Perfeito. Nas áreas. Eu acho que essa faça discussão, sentido. espero que tenha alguém aí, algum gestor, alguém do Sistema Único de Saúde que escute, que veja a gente, que esse episódio possa vir aí como norteador, né, de algumas mudanças para melhorar aí o acesso e o diagnóstico precoce, né? Vamos finalizar? Bora. Queria agradecer. Antes de finalizar, eu queria dizer o seguinte: a gente tem um corpo profissional, burocrático, que pensa em tudo isso, sabe? Não é desprezível a qualidade dessas pessoas que estão laborando com isso, pensando nas soluções. Essas pessoas existem, elas só são um pouco invisíveis porque não aparecem tanto, mas elas existem, pode ter certeza disso. E essas soluções vêm com o tempo e às vezes é mais difícil com uma doença como essa, que não tem um apelo tão, digamos assim, mercadológico, mas elas virão de pouquinho em pouquinho. Eu queria então agradecer novamente aos patrocinadores, Medicone e a DMA, porque eles abraçaram esse podcast sem nenhuma necessidade de retribuição, nenhum conflito de interesse e tal, e nenhuma troca, né? Só queria agradecer. E agradecer você também por ter me convidado de estar aqui. Para mim é uma respondendo honra. mais do que perguntando. Eu sei que eu extrapolei essa parte. Não, mas eu gostei, porque assim, eu acho que nessa mesa eu sou a que menos está envolvida, né? Tanto no POEM, quanto na doença de Chagas em si, eu aprendi muito. Eu acho que todo brasileiro conhece algum caso de alguém que usava o marca-passo porque tinha doença de Chagas, ou que tinha megacólon, ou que tinha megaesôfago. Então, assim, eu tenho, né, histórias na família. Então, para mim, isso é muito importante, porque, assim, a gente desconhece. É uma doença que realmente é negligenciada. E hoje eu, mesmo depois de tantos anos aí, né, de medicina, eu aprendi muito, só tenho a agradecer, os meninos foram ótimos. Obrigada mais uma vez, Vitor, obrigada, Edu, e obrigada, Tessi, porque você veio compor comigo como host,
mas na verdade também era um convidado e foi super, super importante aqui na nossa discussão. Muito obrigado. Bom, se vocês aí que são os nossos ouvintes, né? Se esse episódio fez diferença para vocês, se vocês acharam o episódio legal, por favor, curtam, compartilhem. É uma forma da gente poder levar o podcast a vários locais do país, né? Porque a doença de Chagas é uma doença negligenciada. Se ela conseguir chegar lá no interior, lá de alguma cidadezinha lá de Minas Gerais, de onde mais tiver uma área endêmica, a pessoa se tocar, né, for da área de saúde, estiver assistindo e falar, poxa, eu posso ajudar, vamos tentar colocar a sorologia aqui para todo mundo. Então, assim, que esse episódio ele corra o nosso país, que é gigantesco, que a gente possa ir, né, com esse episódio, estar esclarecendo as dúvidas de todo mundo. E se fez sentido para você, curta, compartilhe com seus amigos, familiares, colegas, que para a gente isso é muito importante. A gente já está aí preparando o próximo episódio do mês que vem, né? Que é um episódio aí sobre manejo da doença inflamatória intestinal, que vai ser muito interessante. E eu espero vocês. Muito obrigada pela audiência e um beijo enorme. Tchau, pessoal.